Processamento radiográfico. O nosso processamento radiográfico, a gente precisa de alguns materiais para a gente realizá-lo. Um deles é a câmara, né? A câmara, esse caso aqui é a câmara portátil, tá, pessoal? A gente chama de câmara de revelação ou câmara de processamento, porque a gente tem o quarto, né? Antigamente tinha até muito, né? Porque as clínicas radiológicas não eram digitais, eram convencionais. Tinha o labirinto, que é um quarto mais um caminho até chegar lá, eu vou mostrar para vocês. Mas o que a gente mais vê hoje em dia é a câmara portátil mesmo, que a gente tem nos consultórios odontológicos, clínicas odontológicas também usam muito, tá? Ainda, né? Vamos ver, se Deus quiser, daqui a um tempo vai ser tudo digital, mas até então, uns 90% ainda tem a câmara portátil realizando aí o nosso processamento químico mesmo, tá? Então, para eu fazer o meu processamento radiográfico, quais são os materiais que eu preciso? A câmara, para eu fazer a revelação, eu preciso de um lugar escuro, quatro recipientes, um para eu colocar o revelador, água normal, fixador e água normal, beleza? A gente tem a questão da temperatura, do termômetro da temperatura, o cronômetro. Isso aqui é a minha colgadura individual, tá? E eu também, todos os dias que eu for para a clínica, para o consultório, é interessante, antes de eu iniciar os atendimentos, abrir a câmara, olhar os meus químicos, ver se eles não estão saturados, sujo, se alguém deixou cair alguma lâmina de chumbo ou papel preto, né, durante a revelação, isso acontece, tá? E aqui, ó, é um lugar para poder colocar o filme para secar, mas nem todos os locais têm, né, pessoal? Normalmente tem um varalzinho para secar, ou ainda pega a colgadura individual e apoia em algum local para o meu filme secar, tá? Mas basicamente é isso. Então, aqui, ó, só para a gente entender quais são as etapas do processamento radiográfico. A primeira coisa é que a gente deve realizá-lo na câmara escura, né? Ou seja, eu preciso de um ambiente escuro com com a menor intensidade de luz possível, tá? Eu preciso dos meus químicos, então eu preciso do revelador, água, fixador, água, para fazer o quê? A revelação do filme radiográfico, lavagem intermediária, fixação e lavagem final. A secagem, tem alguns lugares que ainda tem, né? Mas a maioria não tem mais, que é um aparelho, um equipamento que aqui dentro tem uma ventoinha com ar morno que passa por todas as radiografias, né? Hoje em dia nem faz sentido isso mais, caso a gente não tenha um tanque, né? Caso a gente não faça, por exemplo, boca toda, uma panorâmica, enfim. A gente acaba deixando secar no ar natural mesmo, tá? Não pode usar a seringa tríplice e nem secador de cabelo, por favor, tá? E eu vou comentar isso mais pra frente já já. Aqui vocês vão ver essa aqui lá na clínica, tá? Aqui eu tenho revelador água, fixador água, tá? Isso aqui fica aqui dentro, tá? Daqui a pouco eu mostro um vídeo para vocês. Esse caso aqui é o quarto, é como se fosse uma sala mesmo, uma sala normal, só onde eu tenho uma torneira, um tanque, onde eu vou ter o Rafa, só que em tamanho macro, né? Um tamanho bem maior do que o portátil. E eu ainda tenho a oportunidade de ter o quê? O meu processamento, a minha processadora automática, onde eu introduzo um filme que foi radiografado numa parte aqui dela, ela faz o processamento químico todo para você e já sai do outro lado seca, prontinha para você já armazenar, beleza? Esse quarto, o ideal dele é ter pelo menos 1,20 m por 1,5 m, tá?
diária, a prova de luz, ou seja, não é interessante a gente ter uma janela, né? Ou aqueles. Gente, eu esqueci o nome. É tipo uma janelinha pequena só para entrar ar, enfim, não é o ideal, mas ela deve ser ventilada. De alguma maneira, ela deve ser ventilada, né? Pode ser por ar-condicionado, que é o ideal, até mesmo para você ter um controle de temperatura e conseguir manusear essa temperatura, enfim. É, Mas hoje em dia quase a gente já não vê isso mais. Além disso, eu preciso de um varal para secar as minhas radiografias depois do processamento químico e a luz de segurança, que é vermelha. A gente vai ver isso mais para frente também. O labirinto é o quarto que eu mostrei para vocês, só que para proteger da luz esse quarto, ele tem uma entrada e uma saída. Então, você entra por um canto e sai por outro. E isso evita, na verdade, diminui bastante a questão luminosa do quarto, deixando mais eficiente, tá? Na minha época, era esse aqui. Oi, Carol, diga. esse labirinto é tipo para revelar foto também, tem, né? Hoje em dia não usa mais isso, mas tinha, o pessoal antigamente revelava foto sim, passava nos processamentos, deixava secar. Exato. Hoje em dia não usa mais, mas até eu entrei, a última vez que eu entrei no labirinto foi em 2016 ou 17. Aí agora já destruíram o labirinto, onde eu fazia. Não tem, não Já não tem tem, mais. sim. Se a pessoa tem, é em casa, tipo assim, só para o hobby mesmo. Porque para revelação de foto hoje em dia não usa mais. Sim, e outra coisa alguns locais que eu acredito que tenham ainda são cidades do interior, né, mais afastadas, que ainda não tiveram a oportunidade de mudar para o digital, mas já tá raríssimo ver o labirinto, né? A gente já vê, a gente está na transição mesmo para finalizar isso aí. É bem interessante isso, né? A gente participou da história, olha que bacana. Então tá. É, As exigências que eu preciso dentro de uma câmara escura, caso eu tenha um quarto ou um labirinto, é que não tenham portas propriamente ditas, não tenham janelas, ou seja, algum lugar não pode entrar luz, é o ideal, tá? Devem ser bem ventiladas. O ideal é ter um ar condicionado, o qual eu tenho a ventilação e temperatura. Então, por exemplo, eu sei que aquele ambiente está a 18 graus, eu já sei quanto mais ou menos que eu vou utilizar no meu processamento, né? Quanto tempo que eu vou deixar no revelador, quanto tempo que eu vou deixar no fixador. Mas, além disso, do ar-condicionado propriamente dito, a gente tem o termômetro dentro da água circulante do tanque para a gente ver a temperatura dos químicos, o que vai nos auxiliar mais ainda a fazer o correto tempo de cada químico. Agora, se por um acaso você tiver esse termômetro na água circulante, o ideal é que não seja o termômetro de mercúrio, porque se trincar ou quebrar, ele contamina os químicos, tá? E aí você tem que trocar tudo, querendo ou não, é um desperdício muito grande. Temporizador é o cronômetro, tá? É interessante você ter esse temporizador para fazer a revelação da sua radiografia. E um suporte de secagem, beleza? A luz de segurança, eu preciso que ela seja de baixa intensidade e com longo comprimento de onda. Pegando as nossas cores propriamente ditas, igual vocês viram na física das radiações, a cor que eu tenho, o maior comprimento de onda é a cor vermelha. Então, por isso ela foi classificada como luz de segurança para o meu filme radiográfico. Se eu colocasse uma luz violeta, tadinho, nosso filme radiográfico provavelmente ia queimar rapidinho, por causa do comprimento de onda da cor. Então, se for necessária essa luz de segurança, o que a gente sugere é o filtro vermelho GBX2, tá? Para quem tiver, quem quiser, enfim, tá aqui, tá? A lâmpada tem que ser vermelha, eu não posso colorir, tá? Porque o brasileiro é incrível, né?
Em especial naquela época é igual, aquelas lâmpadas incandescentes, eles pegavam e pintavam de vermelho para fazer essa luz de segurança. Ficava fresta, né? O pincel não dá conta, por mais que até mergulhasse, né, na tinta vermelha, enfim, não dava certo. Gente, brasileiro é incrível, vai por mim. E aí, a gente tem que comprar o filtro certinho. O ideal é que essa lâmpada seja de 7,5 a 15 watts, montada no mínimo a 1,22 m. Por quê? Se eu monto mais próximo disso, o comprimento de onda consegue afetar o meu filme. Então, por isso que é no mínimo 1,22 m de altura de onde eu vou manusear meu filme. Pode ficar ligada até 5 minutos com o filme aberto, que provavelmente não vai afetar o seu filme. Mas já vou avisando, não é o ideal. O ideal é ficar o mínimo possível exposta à luz, mesmo ela sendo a luz de segurança, tá? E aí a gente acaba realizando, para ver se essa luz de segurança ela está segura mesmo, a gente realiza o teste da moeda. Como que funciona o teste da moeda? A gente pega um filme periapical, abre ele com apenas a luz de segurança acesa e aí conta 1 minuto no nosso relógio e faz o processamento normal. Se a moeda aparecer, significa que minha luz de segurança não está segura. Lembrem-se, eu poderia ficar até 5 minutos com o meu filme radiográfico aberto, que ela não iria afetar na imagem. Então, se eu fiquei 1 minuto e apareceu a moeda, deu ruim, né? Minha luz de segurança não está nada segura. Mais uma vez, pessoal, olha que interessante. Essa luz, ela é eletromagnética igual ao nosso raio-x, tá? Elas têm a mesma natureza. Só que o comprimento de onda da vermelha é muito maior que o raio-x. A moeda está aqui, né? É a barreira da luz, concordam? Não sensibilizou os raios-x, ó, a imagem radiopaca aqui, a imagem clara. Onde foi sensibilizado, imagem radiolúcida, tá? Beleza? Só para a gente já ir interagindo as matérias em si, para vocês irem entendendo como que funciona a coisa. Outra coisa, lembra das barreiras que, igual o osso, ele é a barreira do nosso corpo, né? Por exemplo, nos raios-x, ele fica claro, ele fica radiopaco. Por quê? O fóton de raio-x, ele é barrado pela estrutura óssea e aí forma essa imagem radiopaca. As cavidades orais, espaços vazios, como seio maxilar, por exemplo, vão ficar radiolúcidos, beleza? Porque não tem interação com nada. Ó que bacana. Então, vamos lá. Tanque de processamento manual. Isso aqui é só para vocês verem, tá? Lá no quarto, quando eu falei para vocês a palavra tanque de revelação, significa isso aqui, ó. Esse tanque, ele deve ter alguns pré-requisitos. Ele é ideal em processador, desculpa, ele é ideal para o tanque manual, mas existe o tanque também para o processador automático, tá, pessoal? Eu vou mostrar já já. Ele tem que ter uma água corrente que fica aqui, tá? Essa água corrente, ela tem que estar de 15,5 graus até 23,8. Esse tanque, ele normalmente vai de 20 centímetros por 25, com um tanque de inserção removível, porque aí eu consigo descartar o meu químico, né? De uma maneira adequada, colocando no recipiente para descarte. Não é na pia, não é no ralo, não é no vaso. Tem que ter um recipiente próprio para descarte. É um químico, contamina o meio ambiente, a gente tem que ter essa conscientização. Então, isso facilita. Aço inoxidável é o ideal, não pode ser de ferro, porque o ferro oxida e acaba contaminando seu químico. De vidro é complicado, porque pode quebrar, trincar, enfim, não é interessante. Poderia até ser de plástico, mas o pessoal, pelo menos até onde eu vi dos tanques, eles enfatizavam muito o aço inoxidável e é necessário ter tampa, até mesmo para proteger aquele processamento que você esteja fazendo naquele momento da luz, né? E quando você sai, vamos supor, você tem o tanque, né?
Aí você acabou seu dia, terminou seu trabalho, você vai para casa. Você tampa ele. Para quê? Para ele não oxidar. Evita que haja oxidação naquele químico. Então, a vida útil daquele químico é aumentada. Beleza? Necessário verificar visualmente tudo, tá? E ficar atento ao tempo e à temperatura. Gente, isso aqui não tem 1,5 m nem aqui nem na China, né? Essa luz de segurança tá errada. Em outros tempos, se a vigilância chegasse e olhasse, ela ia falar: olha, sua luz de segurança tem que ficar 1,22 m da bancada. Aqui não tem, não, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como que era um quarto de revelação, aqui a gente tem um tanque, o revelador, ele tem essa cor mais amarronzada, só que aqui, assim, tá bem amarronzado. Vocês vão ver na clínica que é um pouquinho diferente, ele é mais... Assim, é um marrom bem clarinho, bem transparente, quando ele tá novo. Ele é bem assim, ó, eu consigo ver o fundo do meu recipiente. Aqui eu tenho a água e aqui o fixador. Também consigo ver o fundo, tá tudo ok. Aqui eu tenho revelador, água, fixador, tá? A outra água, pessoal, tinha alguns locais que utilizava água corrente da torneira, tinha alguns locais que tinham outro local para não atrapalhar o pessoal no restante, né, do processamento radiográfico. Então, eles tinham um outro ambiente para deixar a as radiografias, né, imersas na água, porque ela precisa ficar 10 minutos. Então, para até não atrapalhar, acaba que tinha mais de um recipiente com água de lavagem final. Então, por isso que aqui tem 3, por exemplo. Esse aqui é a portátil, então eu preciso ver, tá trincado a tampa, tá fechando corretamente para não entrar luz. É, a parte onde eu introduzo as minhas mãos está ok? Precisa de algum vedamento? Tá tudo certinho? Tá? Os meus químicos estão ok? Estão, beleza, então tá tudo certo. Aqui, ó, é para mostrar para vocês a processadora automática. Você introduz o filme radiográfico aqui, então você desembala o filme, introduz ele aqui, e aí ele passa no revelador, água, fixador. Ah, não, revelador, fixador, água e passa. E vem para cá, já sai sequinho e pronto. Só basta montar ele no exame. Aqui é o varal que vocês leram mais para trás, onde a gente pendurava as colgaduras. Essa aqui é a colgadura de 14 radiografias, não é essa que vocês vão utilizar. Vocês vão utilizar as individuais, porque na clínica a gente tem essa câmara escura, beleza? E esse era o dia a dia, de analisar tudo, ver se tinha alguma coisa errada, se tinha que arrumar alguma coisa, se os químicos estavam saturados ou não, tá? E um exemplo de protocolo que a gente tem é o seguinte, de verificar soluções. Então, assim, a primeira coisa que a gente via era se a câmara escura estava íntegra, né? Ou seja, trinca, quebrada, alguma vedação errada, se precisava vedar, enfim, no caso da câmara portátil. Verificar as soluções, se ela está transparente, ou seja, eu consigo ver o fundo do meu recipiente, ou se o revelador está com cor de café, café mesmo, gente. Você não consegue ver o fundo do recipiente, significa que está saturado, eu preciso trocar. E no caso do fixador, eu teria ele na cor leitosa, é meio esbranquiçado, assim, meio leitoso, e eu também não consigo avaliar, ver o fundo do meu recipiente. Então tem que trocar, não tem jeito. Não é pôr água, não é completar, é trocar, beleza? E ver a temperatura da sala. Então, hoje, vamos supor, hoje está 25 graus, beleza? Opa, hoje o dia está mais quente, então o nosso químico acaba agindo mais rápido. Ah, não, hoje o ar-condicionado está ligado e está a 18 graus, então muda o tempo completamente, tá? Então, verificar a temperatura antes de você começar a fazer o processamento, para você saber se vai ser mais rápido ou mais demorado. Isso é o dia a dia mesmo. Reabastecer, se necessário, os químicos. A água é legal trocar, é bem bacana.
Montar os filmes na colgadura. Normalmente a gente monta os filmes, a gente tem a luz de segurança. Lá no caso da clínica, a gente tem na câmara portátil, dá para vocês verem dentro da câmera, tá? Não, não precisa preocupar, não. Mas com o tempo vocês nem vão precisar olhar, vai por mim. Configurar o tempo de acordo com a temperatura vista no início. Isso aqui que eu estou falando era um padrão que a gente tinha de tanque, ok? Na clínica não é esse tempo todo. Na clínica a gente faz mais rápido. Mas no tanque, isso aqui é um exemplo, põe uma palavra grande aqui, ó. Exemplo. Aqui, ó. Exemplo de protocolo. Revelador 3 minutos, lavagem intermediária de 30 segundos, fixador 10 minutos, lavagem final 10 minutos e secagem final, que poderia ser no meu equipamento de secagem ou ainda no ambiente natural. No tanque de processamento automático, a própria máquina já faz tudo, tá? Mas eu tenho que olhar, ver se está tudo certinho. Dependendo do equipamento e temperatura da operação, o processamento pode variar de 4 a 6 minutos. A densidade e contraste das radiografias tendem a ser constantes, porque tem um padrão de processamento. No entanto, por causa da maior temperatura do revelador e dos danos causados nos rolos, porque dentro do processamento automático, quem carrega a radiografia são rolos que vão passando a radiografia dentro do revelador, dentro do fixador e da água. Então, a qualidade dos filmes processados não é tão alta como a qualidade dos filmes que eram manuais, porque manualmente a gente tinha um cuidado maior, né? Não era automatizado. Então a gente tinha esse viés, mas a grande maioria adorava revelar as radiografias no processador automático. E por fim, o equipamento é caro desse processamento automático, ele deve ser limpo constantemente e também ele precisa de manutenções de acordo com o fabricante. E às vezes, vamos supor assim, a gente precisava da assistência técnica próxima, era o ideal. Bom, então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. A gente introduzia o filme aqui, aí beleza, introduzimos o filme, tá? Veio o rolo, passou ele, veio para dentro do revelador, que passou dentro do fixador e que passou na lavagem, secou, saiu prontinha, tá? No caso da processadora automática é dessa forma, tá? Qual que é a função? Agora vamos falar de um por um aí. Qual que é a função da revelação? Bom, a revelação, qual que é a função do meu revelador? Converter a imagem latente em imagem virtual visível. Vocês vão ver no processamento que quando a gente já está no revelador, já começa a aparecer a imagem para nós, tá? Porque ela já atua nos sais de prata que foram ionizados, ou seja, sensibilizados pelos raios-x, transformando em prata negra, formando o preto e tons de cinza da minha imagem radiográfica. Então, professora, quem que faz, dentro do processamento, quem que faz a imagem radiolúcida? Revelador, ok? O revelador, ele tem essa função de transformar os cristais halogenados de prata ionizados pelos raios-x, ou seja, sensibilizados pelos raios-x, em imagem radiolúcida, ou tons de cinza, tá? Não precisa preocupar, eu só vou explicar a composição mesmo. Dentro do meu revelador, eu preciso de alguns agentes para poder fazer com que a mágica aconteça. Então, a primeira coisa que eu tenho é o agente acelerador ou ativador, né? Ou ainda chamado de alcalinizante, que é o sódio ou hidróxido de potássio. Não preocupa, já estou avisando, não preocupa. Só tenta entender o revelador mesmo. Quando eu tenho o revelador, por meio desses ativadores para o meio alcalino, eu tenho o amolecimento
e aumento da porosidade da gelatina para que os demais compostos do revelador penetrem na emulsão do filme e troquem a prata sensibilizada para prata negra, beleza? Então, por isso eu preciso do meu agente acelerador e ativador ou alcalinizante. A fedonina converte os íons de prata em prata metálica negra no local atingido pelos fótons, oxidando a fenidona. Então, para eu ter uma ação melhor dessa fenidona, eu preciso ativar a fenidona oxidada para agir em outros cristais expostos. E quem que faz isso? Hidroquinona. Então, ela age mais lento, mas ela vai agir em cima dessa fenidona para que ela consiga agir em vários cristais de prata, tá? Por isso que ela é importante. Acaba sendo importante também na nossa imagem radiográfica para auxiliar no contraste da radiografia. E por fim, o Elon, eu possuo alto potencial redutor e ele age rapidamente nos cristais, dando detalhes na radiografia, tá? Isso é para vocês entenderem, não preocupa não. E lá dentro, onde a mágica está acontecendo, eu ainda preciso, né? Porque vocês vão ver que o revelador, ele não é descartado, né? Tipo assim, ele não é descartável. Eu usei uma vez e descarto. Não. Eu vou utilizando ele durante o meu dia. Às vezes ele fica lá uma semana. Isso depende da frequência que você utiliza ele por dia, né? Então, para preservar aquele químico que acaba oxidando com o ar, né? Eu preciso de um agente conservante ou antioxidante. Aí eu aumento a vida útil daquele químico, tá? É isso, sulfeto de sódio, ponto. Só isso. E por fim, o agente balanceador, que é o brometo de potássio, ele controla a ação da substância reveladora para não permitir que a fenidona, por exemplo, atue nos sais de prata que não foram expostos aos raios-x, porque aí eu perderia quem? A minha imagem radiopaca. Então, eu também preciso desse balanceador aqui, beleza? O revelador age em quem, então? Nos sais de prata, nos sais halogenados de prata que foram sensibilizados pelos raios-x, formando a minha imagem radiolúcida ou tons de cinza. Ponto. Acabou. É isso que eu quero que você saiba, tá? Mas o químico funciona dessa forma. Tem toda essa dinâmica, tudo isso que eu comentei com vocês acontece durante o revelador, tá? Ponto. Beleza. Aí, depois que a gente ficou lá os nossos minutos lá no revelador, ou os nossos segundos, eu vou passar para a água intermediária. É água normal. Essa água de torneira mesmo, água. Não é água destilada, não é água oxigenada, não. É água normal. Ela vai neutralizar a ação do revelador, ou seja, ele vai parar de funcionar. Remove o ativador alcalino que ele tem, porque a gente vai precisar de outro pH para o fixador conseguir agir, tá? E eu tenho que ficar nessa lavagem intermediária de 15 a 30 segundos para eu conseguir fazer essa neutralização do revelador. Beleza? Só isso. Aí eu vou para o fixador. Fiquei os 15, 30 segundos na lavagem intermediária, pulo para o fixador. Aí, lá no meu fixador, o meu químico, ele vai dissolver os sais de prata que não foram sensibilizados pelos raios-x, formando a minha imagem radiopaca, tá? A nossa imagem clara. Ele realmente dissolve os cristais de prata não sensibilizados. Além disso, no final da fixação, eu vou ter o endurecimento da gelatina, que é aquela camada protetora que fica em volta da minha emulsão, para que o filme apresente resistência à abrasão e seque rapidamente. Ponto. Como que é a composição do meu fixador? O revelador, ele trabalha no alcalino, né, em básico. O fixador, ele trabalha no ácido. Então, eu preciso colocar o meu meio ácido. Quem que faz isso? O ácido acético. Ele vai acelerar a ação do tiofosfato
para poder dissolver os cristais de pratas não sensibilizados e também não revelados, além de neutralizar qualquer remanescente alcalina do revelador. Beleza? O tiosulfato de amônio, ele vai dissolver os cristais de prata não sensibilizados e revelados, fixados na imagem. Excedendo o tempo, infelizmente, a gente tem a dissolução da prata negra feita pelo revelador. Então, é o seguinte, eu não posso abusar no tempo do fixador. Só que, ao mesmo tempo, eu também não posso deixar pouco tempo, porque a minha imagem fica amarelada. Acaba que, se eu deixo muito pouco tempo no fixador, ele não consegue dissolver todos os sais de prata e a minha imagem não fica bacana ainda. Então, lá na clínica, vocês vão utilizar mais ou menos assim, dentre 1 a 2 minutos no fixador, tá? Mas eu passo tempo para vocês todos os dias, é um tempo diferente, por causa da temperatura, da saturação do químico. Não precisa gravar o tempo agora, tá? Mas a média, assim, seria 40 segundos no revelador, 15 segundos na lavagem intermediária, 1 minuto a 2 minutos no fixador e a lavagem final, o ideal é 10 minutos. Mas lá na clínica, devido à demanda, acaba-se que ou eles colocam no potinho e levam para a cadeira ou passa na água corrente, tá? Bom, fixador. A gente tem também aquela questão da oxidação, então é igualzinho do revelador. Eu preciso desse material que conserve o meu químico para que ele dure mais tempo. E ainda o agente endurecedor que eu falei para vocês, que é para endurecer a gelatina, que é o sulfato de alumínio. Ele impede o amolecimento da gelatina durante a lavagem ou secagem no ar quente. Então, finalizou a minha radiografia aqui. Por fim, a lavagem final, a gente remove qualquer composto das soluções químicas do processamento, tanto do revelador quanto do fixador. Isso evita mancha, né? Porque se eu deixar algum vestígio de revelador ou fixador na minha imagem, acaba que eu tenho um manchamento na imagem, um erro de diagnóstico, ela não dura tanto tempo quanto o necessário. Então, eu preciso remover qualquer vestígio das soluções químicas que ficaram na minha radiografia. E isso deve ser realizado, o ideal seria 10 minutos, tá? Que aí eu consigo remover qualquer composto mesmo. E aí depois eu ponho para secar. Após a exposição, aqui eu deixei um resumão para vocês verem o que é importante, tá? Após a exposição, cada cristal de halogênio de prata exposto contém átomos neutros de prata. Então, eles já vão estar sensibilizados pela radiação X. Esses são sensíveis à revelação, que converterá esses cristais de prata em cristais metálicos sólidos de prata negra, formando a imagem radiolúcida. O fixador remove o brometo de prata não processado ou não exposto, ou seja, cristais sem locais de imagem latente, deixando o filme transparente em áreas não expostas, o que me dará a imagem radiopaca, a imagem clara. Beleza? Aqui, ó, um esqueminha para vocês verem melhor, porque expliquei. Agora vamos ver na prática como funcionaria. Esse aqui é meu filme antes de ir para a boca do paciente, beleza? É o filme virgem lá. Peguei ele na caixinha, coloquei na boca do paciente, beleza? E aí eu realizei o disparo. Quando eu realizei o disparo, essas bolinhas aqui, ó, estão mostrando os sais de prata que foram o quê? Sensibilizados pelos fótons de raio-x. Então, eles criam uma camadinha. Quando eu chego lá na minha câmara escura e coloco o filme no revelador, onde foi sensibilizado, o revelador transforma essa prata em prata negra. Passo na minha lavagem intermediária, chego no fixador. O fixador remove os demais sais de prata
que não foram sensibilizados durante durante o meu exame. E aí eu tenho a minha imagem radiolúcida, radiopaca, tá? Isso aqui é microscópico, tá, pessoal? Só para vocês entenderem como que forma a imagem radiográfica, tá? Secagem. A temperatura deve ser ambiente, não pode passar de 49 graus, de forma alguma, tá? A gente tem as secadoras apropriadas, são esses equipamentos aqui. O ar não pode ser dirigido diretamente para a radiografia, então eu não posso utilizar a seringa TRIPS para secar a minha radiografia. Eu muitas vezes, quando eu faço isso, eu mancho muitas vezes a radiografia, porque acaba deslocando a gelatina protetora. Não, fica uma bagunça a radiografia, fica muito feio, tá? Então não pode. Não é bom a gente ter poeira próxima, porque acaba grudando na radiografia. Não secar com secador de cabelo. Tinha algumas clínicas radiológicas, o que acontece? Dentro da clínica radiológica, a gente acaba fazendo a pasta ortodôntica. E a pasta ortodôntica, ela pede algumas fotos e modelo de gesso. Então, às vezes, tinha algumas clínicas que tinha secador de cabelo para agilizar a secagem do gesso, enfim, para fazer também as fotos dos pacientes por causa do ar quente, mas não dá para secar a radiografia dessa forma, né? De forma alguma. É sempre bom relembrar, né, que secador de cabelo não dá, né, pessoal? Secador de cabelo é de cabelo. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é a câmara portátil lá da clínica. Tá? Aí, peraí, deixa eu voltar o vídeo aqui. Então, a gente tem a câmera, ela fica assim, fechada. A gente tem o revelador, água, fixador, água. Então, a gente tem os 4 recipientes aí. A gente introduz a mão aqui, dentro da câmara portátil, tá? Então, a gente tem essa visualização intermediária aqui dentro. Mas no vídeo eu tirei para vocês verem o que que a gente faz lá dentro, tá? Porque com o protetor a gente não consegue visualizar direito. Então, eu tirei aqui para mostrar para vocês como que a gente faz a revelação, tá? Então, eu peguei meu filme, eu preciso do filme, né? Que eu peguei do paciente, que eu fiz no exame, e a colgadura individual. É essa aí, a colgadura. Então, eu introduzo as minhas mãos dentro da câmara portátil, abro o meu filme, eu tenho que remover tudo em volta dele, pegar a minha colgadura individual, segurar e puxar o meu filme radiográfico que a gente fez o exame. Vou introduzir primeiro no revelador e aí eu vou esperar o tempo sugerido pela temperatura daquele dia. Enquanto isso, eu já posso remover minha mão, tirar ali a lâmina de chumbo e fazer o descarte dela adequado. Repara não, que deu uma caidinha, tá? Isso acontece com os melhores. Então, eu já coloco minha lâmina de chumbo no recipiente que está reservado para isso lá na faculdade e jogo a minha embalagem individual fora. Beleza. Aí deu os segundos que eu precisava do revelador. Pego lá no revelador, olha lá, ó como que já ficou prata negra. A luz, querendo ou não, nessa demonstração aqui, a luz queimou meu filme, né? Totalmente. Então, vocês viram que todo o meu filme foi afetado, sensibilizado e ele ficou escuro. Tudo foi transformado em prata negra. Coloco ele na água intermediária pelos 15 segundos, tá? Aqui foi mais rapidinho só para demonstrar. Depois eu deixo no fixador. No fixador eu vou esperar o tempo indicado, normalmente é 1 minuto ou 2. E aí, por fim, eu deixo na água, na lavagem final, tá? Ah, isso aqui é o seguinte, pessoal, isso sempre vai estar aqui, tá? Eu não posso fazer o revelador sem isso aqui, ou, desculpa, o processamento sem isso aqui não.
Tudo isso que foi mostrado, isso aqui tá na minha frente. Eu consigo ver, tá vendo? Eu consigo ver um pouco do que eu tô fazendo lá dentro, tá? Mas não fica destampado, não. Era só para vocês verem direitinho como que eu faço dentro da câmara portátil. Aí, a primeira vez que eu vou tirar essa tampa para visualizar a radiografia é nessa fase do fixador depois de 1 minuto. Eu preciso de pelo menos 1 minuto do fixador para eu abrir essa tampa e ver a minha imagem radiográfica, beleza? Mas isso aqui era só para mostrar para vocês como que a gente faz lá dentro. Deu 1 minuto de fixador, vejo se deu tudo certo na minha radiografia. Se eu não precisar colocar mais no fixador, eu ponho na lavagem final e vida que segue. Aí eu tiro a minha imagem, a minha radiografia para secar. Beleza? Aí deixando o vídeo aí para você já de uma vez. Espera aí. Bom, secou. A gente tem a radiografia, mas já vamos ver aí quais são os erros no processamento radiográfico. Por quê? Se acontecer com vocês, vocês já sabem resolver, tá? Então, vamos continuar aí falando um pouquinho dos erros no processamento radiográfico. Primeira coisa, a gente tem, que é o que acontece muito, são as imagens claras e escuras. A minha imagem clara, normalmente ela ocorre quando o meu filme radiográfico não foi devidamente ou adequadamente sensibilizado. Então, faltou fóton de raio-x para chegar na imagem, né, no meu filme, ou ainda eu não deixei o meu filme radiográfico o tempo adequado no revelador. Então, eu tenho esses dois quesitos aí. Quando eu tenho uma subexposição, ou seja, o meu filme de raio-x, meu filme radiográfico, ele não recebeu adequadamente os fótons de raio-x, igual a gente viu na aula passada, não tem como eu mexer no KV e no MA, mas no tempo tem. O que eu tenho que fazer para melhorar a imagem clara? O ideal para eu corrigir, quando eu for fazer eu vou ter que repetir a minha radiografia, mas quando eu repetir, eu vou ter que aumentar o tempo de exposição na próxima radiografia, ou ainda deixar mais tempo na revelação, tá? Bom, outro quesito que pode deixar a imagem clara é a distância foco-filme, ela provavelmente está muito aumentada. E aí, eu vou ter que diminuir um pouquinho essa distância foco-filme no paciente. Eu posso diminuir a distância do paciente no cilindro, por exemplo. Ficar mais próximo do cilindro, tá? Revelador antigo, saturado, diluído em água ou contaminado podem atrapalhar no processamento radiográfico. E aí, eu vou ter essa subrevelação. Então, se você vê que o revelador está saturado, tá na hora de trocar. E ainda você tem o problema da fixação excessiva, que é o que eu falei para vocês. O fixador, eu tenho que deixar ele num tempo adequado, nem menos, nem muito. Se eu deixo muito tempo a minha radiografia no fixador, o fixador começa a diluir a prata negra que o revelador transformou. Então, ele começa a deixar a minha imagem muito clara. Eu vou ter que repetir a radiografia, deixando maior tempo no revelador e menos tempo no fixador. Eita, no fixador. Beleza? Agora, se por um acaso você tiver uma radiografia que tenha ficado com uma imagem muito escura, significa que você teve uma superexposição, ou seja, vários fótons de raio-x sensibilizaram o seu filme radiográfico, ou ainda você teve uma revelação em excesso, ou seja, ficou muito tempo no revelador. Então, tem que repetir a radiografia, não tem jeito, lembrando de diminuir o tempo de exposição ou na revelação.
A distância foco-filme pode estar muito próxima, às vezes é interessante, porque em especial antigamente, que a gente tinha cilindros muito pequenos, muito curtos. Então, a gente podia ter aí essa questão da distância foco-filme muito pequena, muito curta, e teria que aumentar para poder melhorar a questão da imagem escura. Revelador muito concentrado, ou seja, muito novo, você acaba perdendo aí a sua noção de tempo, muitas vezes. Então, tomar cuidado para não deixar um tempo excessivo, porque às vezes você está com um revelador que já está um pouco oxidado, já está utilizado aí há alguns dias. Aí você está utilizando 1 minuto e meio para revelar, por exemplo, ou 1 minuto. Aí no dia seguinte você trocou por um novinho e deixou 1 minuto, acaba que ele deixa a sua imagem muito escura, porque ele está muito novo, ele tem a sua atividade aumentada. Então é só tomar cuidado quando vocês forem trocar as suas substâncias por causa disso. Lembrando sempre de ver a temperatura. Quem tiver muita dúvida, tem a câmera portátil lá na clínica. Do lado tem uma tabelinha. Se tiver 18 graus, quanto tempo na revelação e no fixador? Se tiver 22 graus, quanto? Então, lá tem a tabelinha, não precisa preocupar com isso, não. Ou ainda, você pode perguntar para a Tati, que vai estar lá com vocês à noite, lá na clínica, então não tem problema. Ou ainda algum outro aluno que já fez e viu que o tempo deu certo naquele dia com aquela temperatura. Bom, fixação inadequada, ou seja, você pôs no fixador, no revelador, lavagem intermediária, mas no fixador você pecou e deixou pouco tempo. Além de ficar escura, ela fica meio amarronzada, amarelada. Então, dá para saber quando é o fixador. Exposição acidental à luz. Então, às vezes, você está manipulando a radiografia, ficou uma gretinha naquela tampa, acabou passando luz, e aí acaba queimando o nosso filme, aumentando a prata negra, o revelador age em cima, deixando a imagem escura. Por isso que é importante a gente avaliar o local onde a gente vai fazer o processamento químico, para ver se não tem nada disso, nada estrutural quebrado, com fenda, enfim, passagem de luz, porque senão você vai acabar repetindo muitas vezes essa questão aí da radiografia. Repetindo radiografia aumenta a dose de radiação do paciente, né? Então, fazendo tudo isso certinho, muitas vezes a gente não repete, não. E ainda tem a questão da iluminação de segurança inadequada, que foi até aquele teste da moeda, né? Em quartos ou labirintos, se a luz de segurança estivesse inadequada, acabava queimando a minha radiografia, deixando ela mais escura. Filme não exposto, ele não vai aparecer nenhuma imagem. Então, às vezes, por que eu tô falando isso? Às vezes você pega lá 5 filmes, você fez 4 radiografias, viu que não precisava da quinta, mas ficou na dúvida qual dos 5 filmes não foi exposto. E aí você acaba fazendo o processamento, então sabe que não vai aparecer nenhuma imagem. Se você fizer a ordem inversa lá na câmara portátil, e da direita para a esquerda, você vai acabar removendo todos os cristais de prata, né? O fixador vai diluir todo mundo e vai sair essa imagem aqui, tá? Dele todo radiopaco, sem nada. Se por um acaso você fizer lá a sua revelação e durante a revelação durante o processamento acabar respingando o revelador na sua radiografia, acaba acontecendo isso aqui. Essas manchas escuras. Lembrem-se, revelador ele transforma a prata os cristais de prata em prata negra. Então aqui foi um manchamento de revelador. Quando for o fixador é ao contrário, as manchas são esbranquiçadas, né? Porque elas diluem a prata.
Excesso de revelação, lembra que fica uma imagem mais escura. Excesso de fixação, fica a imagem mais clara. Revelação insuficiente, você vai ver que a imagem ela fica clara, parece que faltou o escuro, então você já vê aí que pode ser o tempo de exposição ou a revelação insuficiente. Olha a fixação insuficiente, fica amarelado, tá? Ela não fica apenas uma imagem escura, você vê que o fixador começou a agir, mas tem umas regiões que ele não agiu, então ele fica amarelado, tem que deixar mais tempo no fixador. Fixador e ou revelador saturados, eles podem manchar a sua radiografia. Então, não pode utilizar mesmo quando ele estiver muito saturado. Lembrando, o fixador saturado, o líquido dele fica mais leitoso, a gente tem uma dificuldade de ver o fundo do recipiente. E o revelador saturado, a gente tem uma coloração café, assim, parecendo café bem escuro, e a gente não consegue ver o fundo do recipiente também, tem que trocar, tá? Senão mancha a nossa radiografia. Na lavagem final insuficiente, se você não fizer a lavagem final de maneira correta, pode ser que fiquem alguns vestígios químicos do revelador e do fixador agindo ainda na radiografia. E aí, como eles não foram parados, eles continuam agindo. Então aqui, ó, tem revelador, fixador. Então fica essa imagem muito manchada. Então a lavagem final é muito importante. Grampo sujo. Quando a gente tem a colgadura individual, vamos supor que a gente fez lá nossas 5 radiografias, vamos supor. Aí, nessas radiografias, eu peguei a primeira, fiz, deu tudo certinho. Aí, na segunda, eu não lavei o meu grampo. Aí, ela vem suja de fixador e de revelador do outro processamento. Então, nessa região onde pingou esse restinho de químico, fica manchado. Então, eu tenho aqui uma radiografia muito bonita, só que manchada. Então, o grampo sujo também pode atrapalhar aí o nosso diagnóstico. Filme com poeira, quando o ambiente está muito empoeirado e você acaba fazendo lá o seu processamento, a gelatina, ela endurece em uma parte, né, do processamento, que é no fixador. Mas até lá, se tiver empoeirado, se tiver muitas partículas no ar, vamos supor, pode grudar no seu filme radiográfico e aqui, ó, atrapalhando a sua imagem radiográfica. Manipulação descuidada, arranhão, normalmente são unhas grandes, ou senão até mesmo o grampo que você pegou errado, enfim. Acaba removendo a gelatina e a emulsão do filme, ficando só a base. E aí, nessas regiões que a emulsão e a gelatina de proteção foram removidos, você não tem imagem. Então, você acaba não conseguindo avaliar adequadamente essas regiões, né? O ideal seria repetir, né? Marca de unha. Então, aqui, ó, a gente tem marcas de unha, né, que dobraram o filme. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão pode atrapalhar seu diagnóstico. E você aí achar que tem uma fratura e não tem. São apenas marcas de unha mesmo. Marca da digital. Ah, professor, esqueci a colgadura individual, mas aí eu faço o processamento com o dedo mesmo. Não, não dá. Se eu pegar com o dedo para fazer o processamento, essa parte que eu pego com a digital fica, tá? Isso aqui foi exagerado, mas era só para mostrar que realmente é marcado. Onde tem pressão, acaba até expulsando a emulsão e a gelatina, não formando imagem nenhuma. Então, não é para pegar o filme para fazer processamento químico com os dedos, com a digital, é com a colgadura individual.
Adesão de filmes, né? Às vezes você vai fazer o processamento químico depois do colega, e aí ele deixou o filme para trás, e aí acabou que o seu filme grudou com o dele, por exemplo. Então atrapalha a sua imagem, né? E a dele também, os dois vão ter que repetir. Adesão do papel preto ou da lâmina de chumbo, acaba acontecendo isso aqui. Se você, por um acaso, não remove direitinho o filme radiográfico, acaba puxando junto o papel preto ou a lâmina de chumbo, acaba aqui, ó, grudando na radiografia. Ou ainda, vamos supor que seu colega, ele fez o processamento químico, aí você já foi fazer o processamento logo em seguida dele, não olhou na câmara portátil. Aí lá dentro, ele acabou deixando cair a lâmina de chumbo dentro do revelador, da água do fixador. E aí o seu filme grudou nessa lâmina de chumbo. Então, toda vez que vocês forem fazer o processamento químico, abre a tampa, olha, vê se está tudo certinho, porque senão acaba grudando mesmo. Alguma dúvida? Não? Então tá. Exposição à luz ou véu de luz. Quando a gente abre o filme, vamos supor que lá na câmera portátil você abriu o filme, mas você não percebeu que estava tendo uma fenda de luz. Você só percebeu, você já tinha aberto o filme. Onde a luz chegou, queima o seu filme, né? Até você abrir o restante dele. Então, tem que repetir novamente. A outra coisa é a imersão incompleta. Às vezes, o revelador ou fixador, eles não foram colocados até o topo, né? Até o indicado, ou se não, ele está mais baixo do nível que ele deveria. E aí, quando você vai imergir, uma parte do seu filme radiográfico fica para fora. Essa parte não vai ter formação de prata negra. E aí, o que que acontece? Quando eu chegar no fixador, o fixador vai entender que, como não tem prata negra, essa parte não foi sensibilizada. E aí ela remove toda a prata dessa parte do filme, tá? Por isso que a imersão parcial do filme na revelação, no final, fica branca. E se for na fixadora, é o contrário. Aqui, se o fixador estiver abaixo do nível que ele deveria estar e você não imergir o filme de maneira adequada, a parte que ficar de fora não tem diluição da prata negra e nem de prata nenhuma. E aí fica o quê? Super escuro nessa região. Nas dobras, normalmente quando eu tenho dobra de filme, às vezes sem querer, você dobrou o filme para poder fazer a radiografia no paciente, ele tinha um palato mais atrésico, enfim, quando ele acabou segurando o filme na técnica da bissetriz, acabou dobrando o filme, eu tenho esse tipo de imagem, é uma linha radiolúcida, né, bem significativa, o qual eu vou ter que repetir o exame para fazer o diagnóstico correto. Beleza?